Aqui está o cálculo, ó. O ano 483 menos menos 455 anos, que foi o ano quando saiu a ordem. Isso vai nos levar ao ano 28 depois de Cristo. Mas nós devemos nos lembrar que no ano 28 depois de Cristo é necessário acrescentar um ano, porque não havia o ano zero. Então, isso nos leva ao ano 29 depois de Cristo, né? Está aqui, ó, 29 DC. Portanto, segundo a profecia de Daniel, o Mashiach veio no ano 29 DC. No ano 29 DC cumpriram-se as 69 semanas, ou seja, os 483 anos. Jesus, com cerca de 30 anos, começou o seu ministério. E pouco antes disso, foi batizado por João Batista. Nesse mesmo dia, Jesus é ungido, tornando-se o Mashiach prometido. Isso pode se ver em Lucas, capítulo 3, versículo 23. Portanto, Jesus é o Mashiach predito pelo profeta Daniel. E o que mais nos informa o profeta Daniel? Então, veja aqui no versículo 24, que diz assim, 70 semanas estão determinadas, nós já sabemos, 490 anos, estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, olha só, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo do santo. Portanto, 490 anos para tudo isso acontecer. Portanto, não é aqui ele já está dando o tempo, então não é uma distância de 1000 anos, 1500, 2000 anos. Não, de modo algum. Nós sabemos que é bem menos que isso, conforme foi mostrado, 490 anos. Vamos ver o que significa isso. Com a morte de Jesus, o Cordeiro de Deus, no ano 33, cumpre-se assim mais uma profecia. Depois das 62 semanas, depois de 483 anos, será morto o ungido. Ó. Depois das 62 semanas, será morto o ungido e já não estará. Muito bem, vamos ver. Então foi isso que aconteceu. Depois das 62 semanas significa depois do Messias ser ungido, né? Ele apareceu, foi no ano 30, então é depois, foi no ano exatamente 33 que ele foi crucificado, né? Então, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados. Então, o que significa isso? Significa que após a morte de Jesus na cruz, o Cordeiro de Deus, né? Ele retira o pecado de todos os que creem no seu nome e tem um novo nascimento. Assim, cessa a transgressão que leva à morte eterna. Agora são redimidos pela expiação dos seus pecados através do sangue de Jesus. São redimidos e justificados. São doravante justos. Isto é, não lhes cabe mais nenhuma acusação e culpa. E assim se faz a justiça eterna, não condenando o justo. Agora são redimidos e justificados. Sendo justificados, cessa a transgressão. E não há nenhuma culpa ou acusação sobre os santos de Deus. E assim os pecados são expiados. Diz o próprio apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, né? Vamos ver o que diz. Aqui no Efésios capítulo 2, o apóstolo Paulo faz o seguinte. Ele, Jesus, né, vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, ó. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais, quer dizer, todos os pecadores. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Olha aqui. Pela graça sois salvos. Então, não tem pecado mais. São justificados
em Cristo Jesus. Eis Jesus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E aí Daniel continua, né? Ele diz, para selar a visão e a profecia. O que significa isso? Na Bíblia de Jerusalém, é traduzido esse texto da seguinte forma: para sigilar visão e profecia. E explica ao pé da página, sigilar significa igual a lacrar, significa porfinhar e também garantir. Aqui tem o sentido de pleno de cumprir. Portanto, não são 2000 anos e não são 1000 anos que se passarão para que as profecias de Daniel se cumpram. Fica notório que as visões e as profecias contidas no livro de Daniel se cumpriram plenamente na geração do primeiro século do nascimento de Jesus. E aqui Daniel continua, né? Ele diz, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. O que significa isso aí também? Aqui nós podemos ver, para ungir o santo dos santos. Quem é esse santo dos santos? Verdadeiramente, quem é o templo de Deus, né? Porque isso dá uma referência a templo, né? E o templo de Deus foi Jerusalém, aquele templo feito com pedras, com madeira? Não, porque o templo de Jerusalém apenas representava o verdadeiro e eterno corpo de Deus. Porque o templo representa a presença de Deus, por isso era reconhecido como sagrado, em razão da presença de Deus. E por isso Jerusalém também era chamada de santa por causa do templo que lá havia. Diz a Escritura, nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Isso está em Apocalipse capítulo 21, versículo 22. Observem, aqui no versículo 22 do capítulo 21 do livro de Apocalipse. Nela não vi santuário, onde? Na Nova Jerusalém. Porque o seu santuário é o Senhor. Então, quem é o santuário? É o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. E o Cordeiro, que é Jesus Cristo. Ele, Jesus, é o santuário. Portanto, aqui quando diz para ungir o Santo dos Santos, significa Jesus. Jesus foi ungido, então, como Santo dos Santos, ou Santíssimo. Representa o corpo de Jesus. Jesus foi ungido no dia do seu batismo. E Santo dos Santos também significa que ele é Santíssimo. Esta é a unção de Jesus e veio a tornar-se com isso o Mashiach, o Messias prometido. Mas no livro de Daniel continua ainda mais, vamos ver. Diz assim, depois das 62 semanas, olha só, será morto um ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade. O que significa isso? Vamos ver. Então, vamos verificar. Então, depois das 62 semanas, o ungido vai ser morto. Isso significa que depois da unção dele, que foi no ano 30, então depois da unção dele foi no ano 33, foi que Jesus então foi morto, então o Messias foi morto. E isso aconteceu no ano 33, com a morte de Jesus na cruz. E Daniel ainda continua dizendo que o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Olha só. Agora nós vamos ver aqui que um povo que há de vir há de destruir a cidade e o santuário. Olha só. Viu? Destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio. E até o fim haverá guerra. Desolações são determinadas. O que significa isso, um príncipe que há de vir? Esse príncipe que há de vir e que vai destruir a cidade, o templo, né? Isso aconteceu no ano 70, depois de Cristo, né? Com a guerra dos judeus contra Roma. Nação se voltou contra nação, e reino contra reino. Jerusalém foi destruído, e também o seu santuário pelos exércitos do general Tito. E esse general Tito é filho do imperador Vespasiano, portanto, ele é tido também como príncipe. Esse general Tito, ele destruiu toda a cidade de Jerusalém e destruiu todo o templo, não deixando pedra sobre pedra. Aqui Jesus falou, quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos,
saber que está próxima a sua devastação. Esses exércitos são os exércitos romanos, né? Eles sitiaram Jerusalém no ano 70. E aí está próxima a sua devastação. Quer dizer, seria exatamente naqueles dias. Jesus advertiu, né? E ele disse claramente: em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Então, todas essas coisas aconteceriam quando o templo seria destruído. E tudo tinha que se cumprir. Tudo tinha que acontecer. Então, o que aconteceu? Que aquela geração não passou. E realmente foi no ano 70 que foi destruído Jerusalém e o seu templo pelo general Tito. Portanto, aqui no versículo 26 está bem claro. Depois das 62 semanas, isso é, depois que ele for ungido, Jesus, ele será morto e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir, isso vai ser lá no ano 70, destruirá a cidade e o seu santuário. Ó. E o seu fim será num dilúvio. O que quer dizer isso? Isso significa o fim de Jerusalém e do seu templo. Será uma multidão de soldados que vão cobrir toda aquela cidade como um dilúvio, como num dilúvio, né? As águas cobrem tudo. Assim será coberta toda a cidade de Jerusalém com os exércitos romanos. E a Bíblia ainda continua. E até o fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Né? Então, o que quer dizer isso? Que até o fim haverá guerra. Significa que a guerra durará até que Jerusalém, seu templo, chegue ao seu fim, completamente desolado, conforme determinado. E continua. E no último versículo, no versículo 27, diz: e sobre a asa das abominações virá o assolador, ó, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. O que quer dizer isso? Aqui está bem claro, né? Que a asa das abominações, né? Abominações são os exércitos romanos, né? E virá o assolador, que é o Tito, o general Tito, que vai destruir a cidade, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele, né? Sobre ele quem? Sobre a cidade de Jerusalém, sobre o que está assolado. Vai devastá-lo completamente. E foi o que aconteceu no ano 70, depois de Cristo. Tudo isso se cumpriu literalmente e integralmente no ano 70 depois de Cristo, quando o general Tito cercou a cidade de Jerusalém. E em 14 dias, toda Jerusalém se encontrava cercada pelos exércitos romanos. O povo sitiado entra em pânico. Ninguém podia entrar e ninguém podia sair. Multidões de pessoas vindas de todas as partes se aglomeravam na cidade para comemorar a Páscoa. Estavam agora sitiados e começava então para eles a grande tribulação. Sim, para o povo de Jerusalém. A fome imperava e devastava aos milhares. Nesse incomum evento foram mortos, segundo o historiador Flávio José, mais de 1.100.000 pessoas. Aqueles que não ouviram as recomendações de Jesus de sair da Judeia encontraram-se agora presos e sitiados em Jerusalém. Foram cerca de 5 meses de cerco. A cidade foi totalmente destruída e o templo completamente demolido, onde não ficou pedra sobre pedra. Disse claramente Jesus, ó: quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, portanto, as profecias de Daniel cumprem-se nessa época que Jesus falou aí, e foi no ano 70, ó. No lugar, que lugar é esse? Santo, que lugar é santo? Jerusalém, porque lá ainda estava o templo. Então, quem lê, entenda. Então, quando isso acontecer, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Por quê? Porque vai vir o fim da Jerusalém. Ela vai ser destruída. Então, devem fugir. Então, essa grande tribulação é referência somente ao povo de Israel e à cidade de Jerusalém. A grande tribulação são para esse povo que não ouviu a Jesus e não aceitou Jesus, as suas recomendações de saírem para os montes. E quem estiver
sob o eirado, não desça para tirar da casa alguma coisa. E nem volte para entrar na cidade, né? Não é para voltar. E assim por diante, porque naqueles dias vão ser dias terríveis. E foram, né? Completamente lá no ano 70. Lembrando, Jesus falando, né? Quando, porém, vir Jerusalém sitiada por exército, sabei que se aproxima a sua devastação. Então, os que estiverem na Judéia devem, então, fugir para os montes. E os que encontrarem dentro... E os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se, saem dela, porque ela vai ser destruída. E os que foram obedientes e creram em Jesus, não pereceram nesse tempo. E os demais pereceram. E os que estiveram no campo não entrem nela, na cidade, não entrem na cidade. Porque nesses dias, os dias daquela geração, né, são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Olha só. Então, o que está escrito nos profetas, né? E aí está incluso o livro de Daniel, né? Ai das que estiverem grávidas, que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra. Ira contra esse povo. Cairão no fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisado por eles. Então, em seguida, vem a vinda do Filho do Homem, ó, tudo naquela geração. Haverá sinal na lua, nas estrelas. O que vem a ser isso? E continua Jesus, diz aqui, ó, porque nesse tempo, quer dizer, naquela geração de 70, né, haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Quer dizer, depois do ano 70, quando se cumpriu essa grande tribulação, nunca mais haverá, segundo as palavras de Jesus. Portanto, não virá mais essa grande tribulação, que foi especificamente para Jerusalém. Aqui o profeta Daniel, no capítulo 12, ó, do livro de Daniel, fala do tempo do fim. Ó. Esse tempo do fim é exatamente no ano 70. E o profeta Daniel vai falar semelhante ao que Jesus falou. Ó. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, ó. E haverá tempo de angústia, ó, qual nunca houve, como Jesus falou, ó, desde que houve nação até aquele tempo, ó. Mas naquele tempo, né, que será salvo o teu povo. Mas quem? Qualquer um? Não. Todo aquele que for achado inscrito no livro da vida. Portanto, somente os que aceitaram Jesus foram salvos, os outros não. Assim se cumprem as profecias do profeta Daniel e as de Jesus, o Messias. Tudo foi cumprido. A cidade e o templo destruídos e incendiados. Então, o sol, que representava a glória de Deus lá no santuário, foi apagado. O sol se escureceu, a lua não deu seu brilho. Conforme Mateus capítulo 24, 29, né? Porque Deus se retirou do santuário lá, que foi destruído, e a sua glória foi retirada de lá.